Boa noite, amigos da TV Rio Branco. Estamos começando mais uma edição do Tribuna Livre aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Portanto, vocês que estavam a assistir a mais uma edição do Roda Viva, na Rede Cultura, nossa parceira há mais de 3 anos, estão convidados a continuarem conosco, prestigiando o que é nosso. Para que você que não sabe ou não lembra, o Brasil investe mais em educação do que os países que compõem a União Europeia. Ocorre que na educação básica esse investimento não é proporcional ao geral. Talvez esteja aí o nosso grande problema. A União é obrigada a investir pelo menos 18% na educação. Estados e municípios, no mínimo 25%. E é sobre esse assunto, investimentos na educação, como melhorar então a nossa educação, a começar pela educação básica, que nós vamos tratar o assunto de hoje com o secretário de Educação do Estado, o professor Aberson Carvalho. Ele assumiu, no final do primeiro governo Gladys Fameli, a vaga deixada pela então secretária Socorro Neri, que teve seu trabalho reconhecido como deputada federal mais votada. Ele vai fazer um retrospecto aqui das ações desenvolvidas durante 2024 e, claro, apresentar também uma projeção, como é que é o planejamento estratégico do governo do Estado para a educação em 2025. Como sempre, Narciso Mendes e Osmir Lima estão aqui a compor a bancada de entrevistadores, debatedores. Do outro lado, você que é a razão da nossa existência e também do nosso sucesso. Vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes. Até já! Muito bem, estamos de volta agora em definitivo, começando para valer mais uma edição do Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. E como eu falei na abertura do programa, nós temos o prazer de receber hoje o secretário estadual de Educação, professor Aberson Carvalho. Seja bem-vindo, secretário. Muniz, prazer recebê-lo mais uma vez aqui no programa. Eu agradeço participar mais uma vez desse programa. A primeira experiência foi fantástica. Por incrível que pareça, foi uma das entrevistas que eu mais me senti à vontade, né, nesse debate, com as presenças... Mesmo pressionado pelos dois? Né, históricas, as presenças aí do Osmir e do Narciso, alguém que eu tenho, de fato, um respeito, uma admiração. Eu que acompanho a parte política, a parte de gestão, desde que nasci, tenho esse gosto, né, pela política, e a gente que acompanha sempre observava, sempre olhava o perfil de cada um, a crítica, o elogio, mas principalmente a manifestação democrática. Eu acho que o Tribuna Livre ele é esse exercício, é a demonstração democrática de um pensamento, de uma ideia, daquilo que se apresenta. E estar aqui novamente hoje é gratificante, muito gratificante. Nós vamos fazer um recorte aí e divulgar nas redes sociais depois desse seu depoimento. Osmir, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite. Boa noite, secretário. Boa noite, doutor Narciso. Boa noite. Esse programa de hoje, professor, doutor Aberson, tem o propósito de discutir algo de fundamental importância para qualquer país do mundo, que é a educação. Mas me perdoe, me permita fazer uma pergunta sobre seu nome. Eu não gostei, Osmir, de ser chamado de Narciso, porque o meu nome deu derivação ao narcisismo. Sim, mas foi um nome tão apropriado. Foi? Mas eu não só acho bonito que é espelho. Ora. Aberson, qual a origem do seu nome? Narciso, a origem do meu nome eu acho que é muito mais invenção de pai. Né? Meu pai, ele conta a história da criação do meu nome, que ele disse: eu quero que meu filho, ele seja o primeiro em tudo. O pai sempre sonhou isso pro filho, né? Que ele seja melhor do que ele. E ele disse: vou colocar AB. AB porque quando você vem na ordem alfabética, ele vai ser primeiro na chamada, vai ser primeiro ali nos concursos. E aí ele foi criando essa junção de A, B, aí virou o Aberson.
E, de fato, assim, que é muito curioso, geralmente quando eu faço concurso, o meu nome aparece porque é o primeiro, aí sempre direcionando o Aberson, aí tá lá Aberson, eu olho assim e digo, não, gente. Mas essa era a ideia do meu pai, foi de uma invenção dele, né? E eu conheci já outros Aberson, por incrível que pareça, já. Eu conheci na minha vida, até hoje, eu conheci 3 Aberson. No Ceará, em Fortaleza, eu conheci um Aberson. Em Brasília, quando eu morei em Brasília, e conheci um outro no Sul. 3 pessoas só que eu conheci com esse mesmo nome, assim, muito... É um pouco raro, né? Que não é um nome comum. Diferente. É um pouco diferente. Né? Fora do convencional. Mas eu acho que os pais destes Aberson também têm a mesma, talvez a mesma lógica que o meu pai. Mas é coisa de invenção de pai, não tem nada originário, né? Assim, histórico, como alguns nomes que nós temos hoje. Aberson, meu secretário, você é tido como um dos bons secretários do governo Gladys Cameli. E eu estava vendo aqui no Anuário Brasileiro de Educação Básica de 2021 que o Acre, de 63% de cada 100 jovens, 63% de cada 100 jovens aqui do estado, eles concluem o ensino médio até os 19 anos, que é um dado extremamente positivo. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. De fato, Osmil, o Acre ele passou na década de 90, 2000, até 2015, o Acre ele passou por um grande processo de estruturação, de implantação de escolas territoriais. Antigamente, as nossas escolas eram na área centrais. Você ia do bairro para o centro. E muitas vezes a dificuldade de transporte, a dificuldade financeira que as famílias tinham, não levavam os seus filhos à escola. Muitos, meu pai conta história, que ele ia a pé. Andava ali 30, 40, 50 minutos todo dia para, né? Porém, penso que neste momento, quando nós estruturamos as escolas de forma regional, regionalizando, ou seja, respeitando o Estatuto da Criança, respeitando todas as legislações, onde diz que o aluno deve morar até 2 quilômetros da sua escola, e por isso que ela tem esse zoneamento, eu penso que o Acre tem uma das melhores estruturas escolares do país. Né? Nós temos escola para todo aluno de idade séria. Em quantidade ou em qualidade? Em quantidade. A qualidade a gente tem que discutir sempre. Né? Porque, e aí eu volto a uma frase que eu disse na primeira entrevista que eu tive com vocês. Quando se universaliza, você não olha a qualidade. Depois da universalização do ensino, nós vamos correr e estamos correndo atrás da qualidade. Mas aí eu posso fazer um parênteses do que o Narciso, da pergunta do Narciso, sobre qualidade. O IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, para mim é a principal educação, o Acre teve nota 5,5. Narciso, superior aos estados de Pernambuco, Amazonas, Paraíba, Tocantins, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Roraima, Sergipe, Maranhão, Bahia, Rio Grande do Norte, teu estado, Pará e Amapá. E foi o melhor índice do norte do Brasil, no IDEB. Quer dizer, houve também qualidade nesse... Bem, a gente vem tendo, Osmir, um foco muito direcionado para o professor e, consequentemente, ao aluno. A formação continuada. Após a pandemia, nós fizemos um trabalho de recomposição de aprendizagem e aquilo que todos os teóricos diziam naquele momento da pandemia, que nós iríamos ter um vácuo de 10 anos, nós conseguimos recuperar em apenas 4 anos. Isso mostra o compromisso que esses profissionais, que estes professores da rede pública têm. O aluno, se você me perguntar, o aluno estar pronto na tua avaliação, na tua visão, não está. O nosso aluno ainda precisa melhorar ainda mais.
Quando nós olhamos que nós temos aí uma qualidade de proeficiência que é de domínio do conhecimento, ou seja, que eu adquiri as competências e habilidades de uma questão, você observa que o Acre evoluiu bastante, mas ainda carece de mais. Eu costumo dizer que a gente precisa agora reavaliar e reanalisar como nós vamos estabelecer essa relação de ensino-aprendizagem. Eu tenho uma grande crítica à academia. A gente ainda está olhando para o passado. Academia, você se refere à universidade? A universidade. É o ensino público. A formação do terceiro professor, grau, né? a formação do professor, que é o ator mais preponderante, não é o médico, não é o advogado, é o professor para uma sociedade. É a formação deste que vai formar o futuro de um país, de um estado, de um município. A formação deles precisam passar por um processo de modernidade. Quando você vai olhar as diretrizes nacionais da formação da licenciatura de cada curso, a mais recente é de 2002, que é de Educação Física. Eu estou em 2024. O mundo mudou. O mundo mudou. Nós tivemos uma revolução tecnológica, que é chamada Quinta Revolução, que é o advento da internet, que nós estamos falando de 2000 para cá, se transformou num boom que não se existe mais. Não sei se vocês lembram, mas em 99 para 2000 nós estávamos discutindo o boom do milênio. O que é que ia acontecer? As máquinas iriam parar, os computadores iriam trabalhar com 4 dígitos zerado. Era essa a discussão naquele momento. Naquele ano novo de 99 para 2000, nós olhávamos para comemorar um novo ano para saber se nós íamos ter um mundo normal. Era essa a contagem regressiva. Essas máquinas vão se transformar um Transformer? Mas não. Mostrou a quinta revolução aí, vindo com a internet, né? E eu falo que essa revolução, ela trouxe para a gente uma nova forma de viver, um novo olhar da inteligência e que nos deu a possibilidade de poder dominar a ciência como nunca antes. A prova disso foi que em apenas 4 meses se desenvolveu uma vacina para curar a Covid-19. Professor Aberson, 4 meses. a ideia, a felicíssima ideia de tornar o ensino público e gratuito, veja aqui, surgiu na Prússia no ano de 1717. A Prússia não existe mais esse nome como país, hoje é a nossa Alemanha. Talvez por isso, por cuidar bem da sua educação, a Alemanha seja um dos países mais evoluídos do mundo. O nosso país, se você olha o IDEP, que o Osmir acabou de falar, nós não estamos mal no IDEP. Alguns estados do Brasil estão piores, mas no seu conjunto, o ensino público tem deixado a desejar. Tem. Vamos ser honestos. Sim. Se você olhar para uma Finlândia, você vai ver que nós somos ainda um país praticamente de analfabetos. Eu pergunto, quais os erros que nós, vamos agora falar de nós brasileiros, nós acreanos, cometemos para que a nossa educação pública não fosse melhor do que a melhoria que já experimentou? Num país continental, como o Brasil, a gente precisa também ter uma compreensão. A Finlândia, ela é menor que 78% dos nossos estados. Quase o tamanho do Acre. Quase do tamanho do Acre. Né? Com uma população que é menor do que a população do Rio de Janeiro. Do estado do Rio de Janeiro. Isso é o que eu estou falando do terceiro estado mais populoso do país. Né? E quando você olha essa perspectiva, esse cenário, onde você tem uma cultura diferenciada e uma colonização de mundo muito mais antigo que o nosso, eu li uma entrevista uma vez de um professor e ele falando, a gente fala muito do Brasil e critica muito do Brasil, mas quando você olha o Brasil, que o Brasil tem 500 anos,
E quando você olha que o Brasil ele se torna república, não tem quanto tempo? 2 séculos vai fazer. Quando você olha que a escravidão do Brasil termina em 1888, quando você olha o conjunto das infraestruturas de um país recente, novo como o nosso, a gente precisa também dizer assim, ó, Relativizar. fomos bem. Porém, precisamos compreender que precisamos avançar. Como vamos avançar nesse país continental? Como vamos avançar, que eu sempre estou lá no MEC, batendo na porta do Camilo, dizendo, olha para o norte não é o nordeste, o norte não é o sul. Como nós vamos fazer educação no norte de forma equitária, na mesma proporção que o sul e o sudeste? Então, essas realidades, elas precisam ser postas. O que eu vejo no país hoje é uma grande transformação. Antes, o que você tinha no sul, você tinha a melhor região de educação do mundo, do Brasil, estava no sul, nos 3 estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Depois o sudeste, vem com aquele apogeu de uma educação de qualidade, em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Hoje você vê uma grande concentração na melhoria da qualidade da educação no Nordeste. Mas tudo isso vem devido à infraestrutura, o desenvolvimento e a necessidade econômica. O Acre hoje, ele é o 5º estado com o maior número de formação superior per capita. O 5º estado do país. Porém, nós temos uma discrepância. Nós temos 25% da nossa população, ou seja, 250 mil pessoas, que é quase 1 milhão, que não possuem ensino médio. Mas eu tenho per capita, por população, 5º lugar em formação de nível superior. O que é isso? Como é isso? Esse efeito é Rio Branco, que tem 49% da população, e no município de Rio Branco, se você for olhar o índice de quem não tem um ensino médio, ele é bem pequeno. O analfabeto em Rio Branco é menor proporcionalmente do que os outros, porque você tem uma infraestrutura melhor. Então, quando a gente olha para o desenvolvimento de uma sociedade, de um Estado, ele vem acompanhado com a educação. Hoje eu vejo que nós temos hoje bases sólidas para garantir uma educação muito mais ativa. E essa educação ativa ela vem com bases, penso eu, estruturais de escolas, mas também tecnológicas, né? Existe uma grande discussão hoje, né? Tira o celular, tira o tablet dos alunos da nossa sala de aula. Eu ainda estou cético, porque se nós formos olhar para o passado, quando não tinha celular na escola, ele não era reflexo de qualidade. O que nós devemos ter no mundo, e acho que o mundo vai passar por esse processo na próxima década, é como você vai utilizar melhor este instrumento eletrônico. A questão, o defeito não está nele, o defeito está na pessoa em utilizá-lo. Como ele utiliza? O mau uso. Né? O mau uso dele, né? E eu acho que aí sim é um ponto que a gente precisa discutir, criar uma cultura nas nossas escolas, na nossa população, de que o celular, ele deve ser usado, deve ser estimulado, mas ele não é sua vida. Você tem outros fatores. Ah, bem. Ainda vai dar tempo aí para... Você faz na pergunta aí. volta. Tá bom. A gente vai chamar aqui o intervalo, tá? Se você perdeu o início do programa, nós estamos aqui a conversar com o secretário de Educação, Aberson Carvalho. Vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes. Até já. Ok, estamos de volta com a segunda parte do Tribuna Livre desta segunda-feira. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você da capital e também do interior. Como sempre, contamos aqui com a presença do Daniel Cabral, nosso chargista, caricaturista, que vai dar uma caprichada ali no final do programa. O secretário vai levar consigo uma singela homenagem aqui, uma lembrança do programa. Registramos também aqui a presença do Vinícius Charife e também do Jorge William. Eles fazem parte
assessoria do secretário. Sejam bem-vindos, ok? Boa noite. Osmi, sem prejuízo para a sua pergunta que você vai fazer, é só uma checagem aqui, secretário. O Plano Nacional de Educação, que tem mais uns 15 anos, né? 2011? É decenal. Isso. As suas diretrizes, metas, estratégias, não foi capaz de, pelo menos, amenizar parte daqueles problemas lá que o senhor citou, a falta de investimento no próprio professor, a qualificação melhor, atualização? Eu sou daquele professor pragmático, acho que eu sou muito positivista, né? Para mim, a coisa tem que ter um resultado. E eu vejo o Plano Nacional de Educação, eu tenho uma crítica muito grande a ele, que lá nós derramamos a filosofia do mundo ideal, que na realidade não se sustenta. Nenhum Plano Nacional de Educação, nós estamos no 3º, vamos aí para o 4º, nenhum plano nacional conseguiu chegar ao menos 40% da sua execução. Interessante isso. Então, quando você desenha uma política, você desenvolve, você discute, você debate amplamente, você ouve todas as esferas da sociedade, todos os setores, você estabelece um sonho utópico, aí lá vai dizer Platão, né, com a utopia, que é o mundo ideal, porém, no dia a dia da administração pública, ela não se efetiva. E a grande discussão nesse debate que nós fizemos agora, 2023, 2022, sobre o novo Plano Nacional de Educação, eu sempre deixava muito claro aqui no Acre para a nossa equipe, para os delegados que participaram. Nós precisamos ser objetivo, porque não adianta eu colocar diversas metas e ações num plano onde ele é inexequível na operacionalidade no dia a dia na vida dos nossos estudantes. E se você for olhar, maioria das ações do plano anterior se repetem neste plano, porque não foram cumpridas e não foram alcançadas. Então, é algo assim, não sei se é pragmatismo meu, mas é algo para mim que é inconcebível você desenhar, reunir, debater. Vamos fazer o feijão com arroz. Depois a gente faz a salada, depois a gente faz o purê, e aí vai acrescentando, né, a mistura para poder ter o completo. E o ponto que você citou ali aparece como uma nona diretriz. Se for levar em conta isso aí, só depois de muita coisa, vamos chegar lá. É quase como um plano de governo, né? Que você tem um sonho enorme para tornar o Estado mais produtivo, mais feliz. Né? Mas, secretário, no bloco anterior, você fez uma referência, para mim, até negativa sobre as universidades públicas brasileiras. Eu, quando eu era deputado, porque as universidades públicas brasileiras são os pobres bancando o estudo dos ricos, porque é um estudo de melhor qualidade das universidades públicas. Eu ia apresentar uma emenda onde todo mundo pagava. Mas como assim? Quem passasse fazia um exame da renda média familiar. Aqui, 2.000. Não tem condições de pagar. Aí, então, haveria uma bolsa de estudo para o aluno. Ele não pagaria nada. O Muniz, a família é classe média alta, tem condições de pagar. Muito obrigado. Aí, ele ia pagar. Certo. Era mais justo. Porque na Universidade de Brasília, Narciso, da UNB, 60 e poucos por cento das pessoas tinham condições de pagar. Mas isso poderia abrir mão para as Mas, praças. Almir, me dá só um parentezinho. Esse exemplo que você deu, eu não concordo. Não, é um direito seu. Que o Osmi, que o Muniz tivesse direito de ter a educação gratuita, sim. Mas você não. Você nunca. Ele inverteu as bolas. Né, Inverteu as bolas. Então, eu acho também, só para concluir a pergunta, eu acho também que nas universidades públicas há muita ideologia, notadamente ideologia de esquerda. Ora, se você vai preparar um aluno para o futuro com ideologia de esquerda, eu acho que já começa mal. Bom, meu amigo Osmir, eu sou defensor da escola pública, né?
100% pública. E eu acho que a solução do problema a gente já equacionou quando houve as cotas. Sim. As cotas justamente foi feita e está sendo feita para colocar o preto, o pardo, o índio, o pobre na universidade. Você ia para cá, para a UFAC, na década de 90, no início dos anos 2000, eram os filhos de quem tinha condições. O estacionamento da UFAC para o estudante, que é normal, não é para ter carro, mas os estacionamentos da UFAC sempre foram amplos, porque lá eram os alunos que iriam estudar, eram os alunos dos filhos dos ricos, porque tinha carro. Tá certo. Tá certo. Né? Essa distorção, nós acabamos com as cotas. E a gente precisa tirar o chapéu para as cotas. Porque as cotas, ela garante uma igualdade. Ela diz que 50% das vagas da universidade é para as escolas públicas. É para os negros, é para os índios, é para o pardo. E os outros 50% é para o geral. Então, quando ela faz isso, o que é que ela busca? Ela busca justamente garantir uma equidade de disputa. Se eu sou aluno de escola pública e o Muniz é aluno de escola pública, nós estamos num par de igualdade. Correto? Porque nós viemos de uma mesma base de formação curricular. Se nós estamos competindo de forma igual para um Meta, para um Sigma, para um colégio no primeiro passo, para um Ângulo, é óbvio que tem uma desproporcionalidade. É óbvio que tem uma desproporcionalidade. E muito. Então a cota ela vem para reparar, ela não vem para. Existe um preconceito com as cotas, que aí eu acho que é um defeito da direita. Né? É um defeito da direita, porque se o mundo entendesse que quem faz a economia girar é o pobre, porque é ele que consome, porque o que a gente já consumiu, quem tem uma classe média, quem é da classe média, classe alta, o que a gente já consumiu, a gente já comprou de tudo. A gente vai trocar uma TV se a gente quiser uma tecnologia melhor. Mas você já tem toda a infraestrutura. Quem não tem é o pobre. E quem faz o vetor da economia girar é o pobre. É porque é a maioria, né? Também. Que é a maioria, a base da população. Né? Quando você viu, por exemplo, quando se salvou o Brasil na pandemia, economicamente, se salvou dando dinheiro para pobre comprar comida, para comprar roupa. Porque o pobre não podia trabalhar, quem tinha que sustentar? O Estado. Ninguém quebrou. O Brasil está quebrado por isso? Não. Quando o Lula também diz, não, eu quero aumentar o Bolsa Família, eu quero aumentar programas sociais, ele está dizendo, se ele não der condição para aquele que mais precisa adquirir, consumir o que ele não tem, e que é muita coisa, ele não faz a cascata da economia girar, se retroalimentar. Então, sobre a questão da universidade, os Estados Unidos é na sua linha. O modelo americano, eles não têm instituição pública de ensino superior. Na Europa, também não. As instituições de ensino superior, elas são privadas, elas são sociais. Mas tem bolsa de estudo. Tem bolsa de estudo. Tem a parte de isenção de impostos, né? Eles dão a bolsa abatendo a possibilidade de imposto. É dessa forma que ele se organiza. Então, são modelos de cultura diferentes, eu acho, né? Mas o modelo do Brasil, ele é bem pensado. Agora, quando eu fiz a crítica à academia, eu fiz na área da formação dos professores, é porque, na verdade, a gente tem uma academia muito conservadora. Você está falando que são de esquerda, mas são conservadores extremistas. Aprendi de um jeito, vou ensinar do mesmo jeito, vou replicar do mesmo jeito, com o mesmo caderno, com o mesmo método, com a mesma metodologia, sendo que o mundo todo mudou. Qual é, hoje, um mundo que o professor só vai com a caneta, com lápis e um livro, sentar numa mesa para poder debater com o estudante, sendo que o mundo hoje tem uma diversidade de tecnologia, de conhecimento. Então, assim, eu penso que a minha grande crítica à academia é que a gente precisa olhar para esses novos modais de ensino e aprendizagem, porque hoje, se você for para uma sala de aula, Muniz, você não consegue tirar 30 minutos do aluno da sua atenção. Difícil. E a gente está discutindo uma hora-aula de 60 minutos. Essa hora-aula de 60 minutos, o professor, 30 minutos, ele não vai administrar, porque o aluno é tão imperativo, que a informação para ele é tão constante,
O relógio diminuiu. As horas parece que não são mais 24. O tempo, a relatividade do tempo, aí vai para a filosofia, a relatividade do tempo é outra. E nesse tempo, o tempo já passou. O que eu estou falando agora já virou passado porque o mundo já mudou. Não sei o que é que está acontecendo no mundo fora. Não sei se, por exemplo, a Rússia jogou um outro míssil na Ucrânia com uma arma nuclear. Doutor Anderson, eu vou fazer uma perguntinha e gostaria que a sua resposta fosse absolutamente sincera, sem ferir os outros escalões. A saúde e a educação básica no Brasil, saúde e educação, é de responsabilidade dos municípios. A educação secundária, no meu tempo, era primário, ginasial ou científico. Perfeito. Hoje é primário, secundário. São dos estados. Quer dizer, no duro, a sua responsabilidade maior não é com a educação primária, é com a educação secundária. Estou correto? No Acre é um pouquinho diferente. Então, só concluir. E a educação superior Do governo federal. vem da esfera federal. Na pública, né? Na pública. Então, se você forma mal o aluno primário, ele chega no secundário com deficiência. E se conseguir chegar à universidade com dupla deficiência. E é o que chega. Agora, é o que me indigna. Os custos para manter o nosso ensino superior, Osmi, é 4 vezes maior do que os custos para manter o ensino primário. E se você levar em consideração os contingentes, você vê que há uma disparidade na gastança, né? Na verdade, o curso superior, ele tem um custo mais caro do que o da educação básica. Começa pelo piso salarial. O professor do nível superior, ele precisa de mestrado, de doutorado, e os títulos sobem a carreira, né? E houve muitas conquistas, né, no campo do ensino superior. Quando se ampliou esse gasto no ensino superior, foi porque nós não tínhamos universidades. Nós abrimos muitas universidades privadas, abrimos muitas universidades públicas, criamos os institutos federais, tudo isso para garantir uma universalização do ensino superior que ainda não é completo no país. Porque há um entendimento, que aí é uma disparidade de modelo econômico, que a gente tem que discutir o modelo econômico de desenvolvimento do país, há um entendimento de que no Brasil, o científico, que é o superior, é o que gera emprego, é o que gera renda. Quando você vai para a Europa, a maior parte dos estudantes, eles não inserem-se no ensino superior. Eles fazem os cursos técnicos, por conta da indústria, por conta de outros fatores que lá, mercado de trabalho lá. Ele não faz ensino superior, ele faz técnico. Mais de 60% da mão de obra econômica é técnica profissionalizante. É disso aí. Então, e é uma inversão no Brasil. No Brasil, a grande maior parte vai para o ensino científico, que é o superior, que é a graduação. Então, mas isso é modelo de desenvolvimento. Eu acho assim que a educação, ela tem um grande investimento, sim, 18% do governo federal, 25% do orçamento do Estado e dos municípios, porém nós temos alguns desafios e algumas distorções. E aí eu vou explicar o motivo que eu faço a crítica. Quando nós falamos de Amazônia, a gente precisa inserir o chamado custo amazônico. Esse custo da Amazônia é um custo que nenhuma região vai ter. Como é que eu posso receber o mesmo valor de que um aluno lá do sul ou sudeste, que tem um custo menor, na mesma paridade? O meu transporte escolar é muito mais caro do que o lá. Então a gente precisa olhar. Muito mais difícil. Então a gente precisa olhar todas essas variáveis, essa perspectiva. Por isso que eu digo, o Plano Nacional de Educação, ela deve ser regionalizada. Ela não deve ser olhado por um país que é um país continental. Nos Estados Unidos, a educação ela é regionalizada. Cada estado tem o seu formato.
apesar de algumas diretrizes. Ano passado o senhor apresentou esse problema lá e apresentou também algumas sugestões. Já podemos sonhar com algo diferente para o próximo ano? O senhor responde daqui a pouquinho, tá bom? Perfeito. Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes para continuar a conversa. O terceiro e último bloco com o secretário de Educação, o professor Aberson Carvalho. Continue com a gente. Até já. Voltamos com a terceira e última parte do Tribuna Livre desta segunda-feira. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Você que nos prestigia na capital e também no interior. Siga-nos nas redes sociais, @o Rio Branco. Lembrando que é nossa programação aqui da TV Rio Branco, todos os programas, inclusive todos os programas estão à sua disposição no nosso portal na internet, tá? oriobranco.net. E você pode nos prestigiar também pela NET HDTV, você do interior, e também pelo nosso canal no YouTube, ok? Secretário Aberson Carvalho, o senhor apresentou, como eu falei, um problema ao MEC e sugeriu alguns pontos ali que poderiam, na sua opinião, e na minha também, pelo menos começar a resolver. Já temos algum sinal positivo de lá para cá? Foi ano passado, né? Ano passado, temos sim. Muniz, eu não posso aqui negar que a gestão do ministro Camilo, ela é uma gestão que ela ouve muito, né? Esses dias, por exemplo, eu fui junto com o governador novamente com ele, e o Acre foi selecionado em 2 escolas indígenas pelo PAC, a escola padrão MEC, né? Aí a escola indígena, 4 milhões, uma escola com 12 salas de aula, uma escola igual às nossas que a gente tem aqui, moderna. E aí eu olhei, ministro, o senhor está me dando 2 escolas que dá um total de quase 10 milhões de reais. Eu queria trocar por 30 escolas do nosso modelo que a gente tem, que custa de 400 a 700 mil reais. Com o mesmo padrão? Funcional. Eu vou botar lá dentro da floresta uma escola onde eu não vou conseguir preencher de aluno. Tá certo. Porque a maioria das minhas escolas indígenas e do campo são escolas que eu tenho 30, 40, 50, 60 alunos. É uma comunidade pequena. As maiores comunidades que a gente tem, por exemplo, os Axanincas, que tem lá o seu festival, lá em Tarauacá, enfim, que é grande, é uma escola que eu tenho 300 alunos. É a minha maior escola indígena. Uma estrutura dessa para 300 alunos é uma estrutura que não cabe. O senhor queria evitar espaço ocioso. Exatamente. E a gente pediu uma adaptação. Estou indo para Brasília agora para falar com a FNDE justamente sobre essa adaptação, porque não nos cabe olhar para o dinheiro público, mesmo da sua importância, e não entender que a realidade das escolas do Norte, para essa finalidade, é de povoamentos menores, porque eles fazem desmembramentos de aldeias para ocupação territorial, que faz parte do processo cultural indígena. E aí não dá para compreender que a gente precisa ter uma tabela do PAC, com recurso separado, com essa finalidade, sem olhar a realidade que a gente tem. Perfeito. Professor, eu tenho escutado críticas e também muito apoio às escolas militares. Qual a sua visão como secretário de Educação dessas escolas? Eu vejo as escolas militares, para mim, eu sou muito pragmático. Ela é uma escola que, para o momento, ela ajuda, onde existe uma sociedade, onde o respeito se reduz, onde as regras estão sendo quebradas de forma mais fáceis. E isso é necessário uma reconstrução social, e essa reconstrução não deixa de passar pela escola. Porém, eu não acho que ela é a solução. Eu acho que a gente precisa compreender uma sociedade, porque no momento que eu estou defendendo que a escola militar é uma solução, eu estou defendendo um Estado antidemocrático. Porque eu estou querendo dizer que se o militar não governar, a coisa não vai funcionar.
E aí, para mim, democracia é plena, democracia Mas as sempre. escolas militares não têm, o professorado não vem todo da educação? Vem O mesmo método? vem da educação, não, vem da educação, mas lembre-se que essa escola passa por uma doutrina. É um outro comportamento. Quando você frequenta uma escola militar e quando você frequenta uma escola comum, são totalmente distintas. Sim. Né? Lá o aluno paga flexão se for punido, lá o aluno não ganha um alamar. Tem uma sistemática que não é ruim. Não rabisca a parede. Não é ruim. Eu só acho que ela não pode ser universal. Não, sim. Eu acho que ela tem que ser opcional. Hoje eu tenho escolas militares, hoje a gente tem escolas integrais, hoje eu tenho escolas evangélicas, hoje eu tenho escola católica. Eu acho que o Estado é laico e eu acho que o formato e o pai devem decidir qual é o melhor caminho para o filho. Né? E aí ainda faço uma crítica. Criamos escolas militares no Acre, mas a grande clientela dessas escolas militares são de classe média alta. E elas foram inseridas em bairros, como por exemplo no Calafate Santo Afonso, aqui em Rio Branco, numa área periférica conflagrada, que era justamente para atender a comunidade. E hoje a minha grande briga, que eu disse que não dá para pagar uma conta se eu não estou vendo um aluno pobre na escola, é esse novo formato. A gente estabeleceu um novo formato agora de entrada. 50% dos alunos das escolas agora vêm diretamente do bairro onde ele mora, que é conflagrado. Ela foi criada lá para aquilo. Aquele cidadão é que precisa de uma modificação. 20% para o filho do militar. Porque não era 50 antes, né? Fazer escola para eles, eles tinham que pagar, né? Ô, doutor, Sim, é 20%. E o restante? E os outros 30% por doutor prova. Aberson, Prova, né? Prova. doutor Aberson, Narciso, só um minutinho. Eu, que tenho um bisneto que participa de uma escola dessa, eu tenho os mais profundos elogios a fazer. Primeiro pela disciplina. Que hoje está precisando muito desse país. Né? Sim. Disciplina. Depois pela própria ordem, comportamento. Tem fatos positivos dentro da escola. Tem. Claro que tem não digo diretor, alguns coordenadores que querem pôr um regime de quartel, que aí é totalmente equivocado. Exatamente. Mas existe isso. Existe. Existe isso. Agora, se você me perguntar qual a melhor escola, para mim é a escola integral. Sim. A escola integral é a solução de todos esses o problemas. doutor Aberson, Em Portugal, todo ensino é integral. o Osmi, com justíssimas razões, justifica os resultados das escolas cívicas. Não é indiscutível. Quer no aprendizado, quer na disciplina, quer na autoridade, quer na limpeza, em tudo. Mas, Osmi, se o Brasil pudesse expandir o padrão das escolas militares a todas as escolas do Brasil, aí não pode. Aí se torna uma decisão antidemocrática. Mas, doutor Aberson, o senhor procura ser modesto usando frases célebres dos nossos grandes homenageados. O senhor usou aí, sem reproduzir as mesmas palavras, de uma frase de Rui Barbosa, que a verdadeira igualdade consiste em tratar desigualmente os desiguais. E este é um dos erros do nosso país. Você está corretíssimo. Educar o povo que mora na beira do Rio da Amazônia, nos lugares de mais difícil acesso, tem um custo bem maior do que um aluno que estuda numa avenida de São Paulo, nas avenidas. Então, gostei dessa sua comparação. Então, é por isso que a Amazônia, Osmi, a Amazônia tem que cobrar da nossa República o valor, não é o preço, o valor que ela merece. Representa para o mundo. Mas deixa eu só complementar aqui, Francisco. É preciso que tenhamos uma visão diferenciada para a Amazônia. Você vê agora, na seca,
na seca do Rio, um município como Taumaturgo e Porto Walter Sim. tiveram problemas de abastecimento. Por quê? Jordão, Santa Rosa. Porque não querem construir uma estrada de 100 e poucos quilômetros, achando que isso é uma devastação da Amazônia. Né? Eu ainda me lembro, vou alongar um pouquinho, que quando o BEC, sétimo BEC em Cruzeiro do Sul, já tinha aberto a estrada Rio Branco, Cruzeiro do Sul, um secretário do governo Collor do Meio Ambiente, meio amalucado, né, chegou nos Estados Unidos e disse, essa estrada, porque a proposta nossa na época era asfaltá-la, essa estrada vai acabar com a Amazônia. O senador Passarinho, que estava presente, perguntou para ele, você conhece lá a região? Ele disse, não. Disse, como é que você diz uma coisa dessa? A estrada já existe. Eles querem apenas asfaltar a estrada. Né? Então, essa realidade, que muitas vezes interessa ao sul, ao sudeste e outras regiões que não têm os problemas graves que nós temos, é muito fácil defender esse protecionismo. Eu vou fazer uma analogia do ambiental para a política esquerda e direita, né? Não há como falar de meio ambiente sem olhar o ser humano que faz parte dele. Exatamente. Nós fazemos parte do meio ambiente. Nós estamos falando de 3 milhões de amazônidas que vivem nesse norte do país, que sofrem de mazelas, muitas vezes não passa fome porque no campo você não tem fome, você tem um bicho que você vai lá e caça e mata, né? Mas você passa necessidades básicas de algumas coisas que o mundo moderno tem. Como olhar para o município de Marechal, de Porto Walter, de Santa Rosa, de Jordão, quando você tem os efeitos climáticos apresentados das mudanças climáticas na extrema seca e na extrema cheia? Não sei se vocês observaram, mas a maior seca da história ocorreu num ano e a maior cheia simultânea no mesmo ano. Sim. Nós tivemos 19 municípios alagados este ano e tivemos a maior seca. Essa disparidade ela vai ser mais permanente. A resiliência e as adaptações que devemos fazer enquanto ser humano deve existir. Mas eu fui secretário de Meio Ambiente, Osmir, da Prefeitura de Rio Branco. E lá a gente criou justamente um plano de adaptação e mudanças climáticas, que era justamente para olhar essa perspectiva. E eu, como secretário de Meio Ambiente, eu sempre fui muito claro. Nós temos que associar o ser humano e o meio ambiente. Tu é a favor da devastação, de desmatamento? Nós temos uma quantidade imensa de áreas degradadas, que só é fazer investimento na cultivação do solo, da melhoria da qualidade do solo e resolve o problema para pôr gado. Agora também a gente não pode dizer que o desenvolvimento vem por derrubar, porque se eu tiver a biodiversidade, que eu acho que é o grande foco do Acre, deve ser olhado para essa biodiversidade, é a biotecnologia chamada, nós vamos ter aí um fator econômico rico, e que pode solucionar o problema do mundo em todos os aspectos. Porém, olhar para essa perspectiva de que quando eu olho meio ambiente, quando eu olho o homem, são duas coisas separadas, é a mesma concepção que eu tenho da direita e da esquerda. No Brasil não existe direita e esquerda. O governo de esquerda do Brasil ele é tão liberal economicamente do que qualquer governo de direita. A única diferença que nós temos de distorção é sobre a concepção de sociedade. O direito tem uma concepção mais conservadora, de culturas mais conservadoras, e a esquerda tem uma cultura mais libertária, de liberdade, de respeito às minorias. E outros valores. Outros valores. A direita e a esquerda do Brasil está pautado nos valores somente. Porém, economicamente são iguais. Não tem distinção. O Brasil adota a política monetária internacional. Desde FHC, quando implanta o Plano Real, cria meta, respeita o limite da meta, corta gastos e assim sucessivamente. Então, dá para a gente olhar por essa perspectiva, né? Eu acho que essa é uma questão que a gente precisa avaliar. A gente não pode ser xiita, Muniz, da forma como a gente olha na perspectiva, nem a esquerda. Por isso que eu sou o centro.
Professor Abson, o senhor há pouco tempo falou no Camilo. Camilo, o Doutor, senhor aproveita, falou... o senhor depois da pergunta, o senhor já faz as suas... Eu já estou me despedindo. Isso. Com saudade, viu, secretário? Mas O ele vem depois, outra vez. Não, a gente vai convocá-lo. Então, o Camilo que o senhor falou há pouco tempo é o ministro da Educação, o ex-governador do Ceará, Camilo Santana. Num dos encontros, porque tem coisas que me deixam indignado. Quando surgiu o FIES, o dinheiro jorrando pelas Universidades particulares. universidades particulares, olha o que aconteceu. O Brasil hoje tem 1.200 faculdades de direito. Osmi, as faculdades de direito da Rússia, dos Estados Unidos, da China e toda a Europa só somam 1.100. Fez essa conta? Não, mas é isso mesmo. Não é isso estou mesmo. concordando. Por que não acabarmos com essas faculdades? Não são caça-níqueis. Caçam milhões que acabaram se tornando grandes potências econômicas do Brasil. Se você for olhar os maiores conglomerados de ensino superior do mundo, estão no Brasil. Do mundo estão no Brasil. A Croton é a maior, a Estácio está entre as maiores. Então você tem os maiores conglomerados de educação do mundo aqui dentro. São detentoras do capital superior do mundo, né? A universalização do ensino superior, ele veio com a abertura dessas universidades. O direito ainda é um campo que ele ainda tem restrição, porque a OAB ainda tem uma canetada lá que limita igual medicina. Mas se cresceu muito. Quando abre o buraco, com um monte de curso, um monte de aprovação. Quando eu falo que o papel da economia do Brasil é que vai delimitar as instituições de formações profissionalizantes ou superior, volto a dizer, nós só temos essas 1.000 e tantas faculdades de direito porque a cultura da nossa população é uma formação científica. Se eu tivesse um Estado, uma indústria forte, que já não é mais forte a indústria brasileira, se eu tivesse uma base sólida no primeiro setor, que é a indústria, eu teria que ter mão de obra para esse. E o cara lá que está montando o carro, o cara lá que está na montadora, o cara lá que está montando a indústria, ele teria essa capacidade, tranquilamente, Muniz, de garantir uma formação tecnicista. Eu acho que a grande discussão está no desenvolvimento econômico, porque a mão de obra que se prepara para o futuro, ela vem da necessidade da economia. Tudo gira em torno dela. Para ficar mais claro, você fala mais em formação de um torneiro mecânico, Isso. a formação de um pedreiro, uma formação de segundo grau técnica. Como nós tínhamos no passado, por exemplo, a escola, eu até fiz, a escola técnica de contabilidade, segundo grau de contabilidade. Olha o que é que acontece. 30 anos atrás, a indústria do Brasil era muito maior do que a indústria de hoje. A representatividade dela na economia. Muito maior, né? Hoje, sabe qual é o maior setor? É o terceiro setor. É o serviço. O terceiro setor é o maior. Né? E com isso você acaba tendo essas disparidades. Isso. Mas eu costumo dizer que a educação ela vai olhar para essas perspectivas. Porque você prepara para o mercado, você prepara para a geração de emprego. E onde tiver emprego, a educação deve se posicionar e estar presente. Osmir Lima. Bem, eu agradeço a presença do secretário. E não foi à toa que eu disse no início que ele era tido como um dos melhores secretários do governo lá de Cameli. E essa entrevista nos prova isso, que a educação do Acre está entregue em boas mãos. Obrigado.
E educação, como todos nós concordamos, é fundamental para o futuro do país. Legal. Secretário, rapidinho, o planejamento, aliás, sim, o orçamento para 2025 tem um crescimento considerável. A educação também vai ser contemplada? Ela é obrigatória, né? É uma proporcionalidade. É proporcionalidade, ela é obrigatória. A gente teve, esse ano a gente vai fechar com um orçamento de 1.850, provavelmente o ano que vem deve chegar a quase 2 bilhões de reais, né? Mas vale lembrar que esses valores ele é para todas as despesas da educação, desde a folha de pagamento, a manutenção das escolas, assim sucessivamente, né? Sabemos que o desafio ainda é melhorar o salário do professor. Sim. O professor do Acre, ele ganha 15% a mais do que o nível nacional. É mesmo? É. E isso mostra um programa de valorização que o governo Gladson tem para este profissional. Legal. O Gladson ele é o governador da educação. O Gladson ele conseguiu estabelecer na educação um crescimento de folha de 75% até agora, daquilo que ele recebeu para o que ele vai entregar. Legal. Até o final do seu mandato, nós vamos chegar a 100% daquilo que recebemos em 8 anos. Isso, se dividir 100% por 8, você vai ter aí um crescimento de mais de 10% ali, legal, significativo, legal, dentro desse processo. Daniel Cabral, por gentileza, entregue aí a caricatura ao secretário Aberson. Gostou, secretário? Viva a educação! Obrigado, meu amigo. Viva a educação! Valeu, Daniel. Daniel Cabral Acedo no Instagram. Se você chegou agora, acabamos de conversar com o secretário estadual de Educação, professor Aberson Carvalho. Secretário, foi um prazer conversar contigo mais uma vez. Muitíssimo obrigado pela disponibilidade, pela atenção para com a nossa equipe e também pela forma clara e objetiva com que o senhor sempre responde às perguntas, ok? Muniz, eu que agradeço, é sempre um prazer, desejo boa noite a todos os nossos telespectadores. É um programa para mim que eu tenho um carinho especial, né? Na primeira vez que eu vim, eu disse que era o meu sonho estava sendo realizado, né? Que eu acompanho desde sempre, e hoje estar aqui novamente para falar de educação é sempre um prazer. A educação, ela não cansa. A educação a gente sempre sonha, e o sonho nunca cansa. Secretário, isso lhe pareceu com uma caricatura ou com uma fotografia? Rapaz, ele ficou bem parecido aqui, ó. Gostei. Legal. Obrigado, secretário. Boa noite. E a você que esteve conosco, muitíssimo obrigado mais uma vez pela audiência. Boa noite. Que Deus nos conceda uma semana abençoada. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Muito obrigado.